Neste sábado, nós vamos conhecer os empreendedores que vão disputar R$100 mil no reality show Expo Favela, um desafio. E você vai ver também no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. No Espírito Santo, uma estrela mundial de beach tênis transformou a experiência nas areias em negócio. Vamos saber como a Samantha Baridjan virou referência também no empreendedorismo esportivo. Em Salvador, duas empreendedoras transformaram o jeito de ser baiano em decoração. Peças cheias de personalidade e identidade. É amanhã e eu te espero. Até lá! Olá, bom dia para você. Tem alerta da polícia sobre ligações mudas. Já ouviu falar? Criminosos utilizam o recurso da ligação em que você não ouve nada do outro lado, mas continua falando. É nesse momento que, segundo as investigações, eles aproveitam para clonar a voz das vítimas. No G1 de hoje, mais detalhes sobre esse golpe. Mulher que se apresentava como dentista sem ter a formação para exercer a função é presa pela Polícia Civil do Amazonas por estelionato. A suspeita é que mais de 50 pessoas foram enganadas. E mais de 370 quilos de cocaína apreendidos em operação no Rio Solimões, próximo ao município de Anamã. É uma das maiores apreensões ao longo do ano de 2025. Essas e outras notícias a partir de agora. Seu G1 já está no ar. Uma mulher foi presa por estelionato em Manaus. Segundo a polícia, ela se apresentava como dentista e enganou mais de 50 pessoas. Naine Carvalho chega com todos os detalhes desse caso. Bom dia, Naine. Oi, Lani, muito bom dia para você e a todos que nos assistem. Essa mulher suspeita de se passar por falsa dentista foi identificada como Gleisa Vasconcelos de Oliveira, de 42 anos. De acordo aí com as investigações que iniciaram há cerca de 8 meses, a polícia disse que ela se identificava como dentista, como uma profissional de odontologia e convencia as pessoas a extrair os dentes com a promessa de que fariam, de que elas receberiam implantes dentários. Só que esses serviços nunca foram concluídos. Sobre esse assunto, para dar mais detalhes, a gente conversa ao vivo agora com o delegado Cícero Túlio, que está conduzindo as investigações. Então, delegado, essa mulher já foi presa no dia de ontem, e agora pela manhã deve passar por audiência de custódia, Então, a informação que a gente tem aí de que foram mais de 50 vítimas, é isso? De fato, Diversas notícias criminosas foram aqui operadas na nossa unidade policial. A partir de então, determinamos que a equipe caísse em campo e conseguimos identificar que ela já atuava nesse esquema criminoso há mais de 2 anos, Chegou, inclusive, a abrir 3 clínicas odontológicas na região metropolitana de Manaus, atraindo as suas vítimas a acreditarem que iriam realizar ali procedimentos estéticos, principalmente implantes dentários. E, para tanto, ela acabava extraindo diversos dentes das suas vítimas e fazendo com que essas pessoas ficassem não só no prejuízo financeiro, mas também suportando ali aquele déficit em relação aos seus dentes que eram extraídos. E ela não possuía nenhum tipo de formação. Como é que ela conseguiu, nesse tempo todo, exercer essa atividade? De fato, inclusive ela chegou a enganar alguns dentistas também, se passando por odontóloga, Aí realizavam uma espécie de parceria com essas clínicas dentárias, levando alguns clientes até essas clínicas, onde ela extraía os dentes e falava que aquelas vítimas seriam também contempladas com implantes que seriam promovidos pelos dentistas, que também eram enganados por parte dessa falsária. Certo. O senhor disse que ela chegou a abrir pelo menos 3 clínicas e ela fechou essas clínicas também? Sim, ela abria as clínicas e, a partir do momento que as vítimas acabavam tomando conhecimento de que se tratavam de golpes, essas vítimas passavam a cobrar ali o tratamento ou o ressarcimento dos valores e ela acabava fechando aquela clínica e reabrindo em um novo ponto para fins de continuar aí a empreitada criminosa. Pelo que a gente conversou com algumas testemunhas, na verdade as vítimas, a gente conversou com algumas vítimas mais cedo, elas relataram que ela acabava obrigando essas pessoas a fazer o pagamento antecipado, e chegar a quanto o valor aí em golpes? Pelo que foi apurado, somente nas vítimas que a gente condensou nesse procedimento que culminou com a prisão, pelo menos R$80 mil foi o lucro dela obtido com base nessas ações criminosas só esse ano. Mas a gente acredita que, com a divulgação também do caso nos meios de comunicação e imprensa, outras pessoas compareçam na nossa unidade policial a fim de subsidiar também outros procedimentos criminais. Ela deve responder agora por
quais crimes? Ela foi indiciada em razão de diversos estelionatos, também falsa identidade, falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão e também lesões corporais graves em razão das extrações que eram realizadas de forma ilegal por parte dessa criminosa. Delegado, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos, pelas informações. A gente mostra aqui então para o telespectador, inclusive, alguns dos vários boletins de ocorrência que foram registrados, né? Mas há várias situações, inclusive não apenas relacionadas à questão de implantes dentários, mas também outros serviços, né, que foram relatados por essas vítimas, de que essa pessoa, né, essa mulher, se passava aí por falsa dentista, prometia realizar os serviços, mas não concluía esses serviços. O caso foi registrado aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, né, e conforme a gente conversou agora há pouco com o delegado, né, essa mulher, ela já foi aí presa, né, preventivamente, foram apreendidos também alguns documentos, né, também com celulares, né, para identificar aí as conversas com essas vítimas, e as investigações vão seguir, inclusive, para identificar se há outras pessoas envolvidas também nesses modus operandi aí, né, de como o delegado relatou aqui para a gente, né, convencia as pessoas a extrair os dentes, né, sem qualquer tipo de informação. Então, fica aqui o alerta, né, a quem está nos assistindo. Antes disso, né, fazer aquela checagem, né, como a gente sempre fala, né, inclusive junto ao Conselho de Odontologia, para saber se a pessoa de fato ali tem habilitação, tem algum tipo de formação específica. E claro, qualquer outra pessoa que estiver nos assistindo, né, que por acaso aí tiver sido vítima, pode também procurar a delegacia aqui para fazer o boletim de ocorrência. Lani. Obrigada, Naine, pelas informações. Bom dia e bom trabalho para você. Fica esse alerta para você que está em casa e reconheceu essa mulher, foi vítima dela também. Compareça ao 1º Distrito Integrado de Polícia para registrar o boletim de ocorrência, que a polícia continua investigando esse caso. O bebê Pedro Henrique, de 1 ano e 7 meses, morreu durante uma cirurgia no Hospital Municipal Heraldo Neves Falcão, em Presidente Figueiredo. E a família denuncia erro médico na aplicação da anestesia. Tem reportagem no G1 Amazonas sobre esse assunto. A mãe, Stephanie Falcão, afirma que o anestesiologista aumentou a dose após a sedação inicial não fazer efeito. O menino teve queda brusca de saturação e não resistiu. Ela relata ainda que a intubação ocorreu sem ventilação adequada e que precisou chamar ajuda quando percebeu que a equipe não reagia com a urgência necessária. Documentos obtidos pelo G1 indicam que o pediatra encontrou a sala despreparada para atendimento pediátrico e iniciou as manobras de reanimação sem sucesso. A família teme que o anestesiologista, que pediu exoneração após o caso, deixe a cidade. A advogada afirma existir risco de fuga, já que o médico estaria vendendo bens e encerrando atividades no município. A Polícia Civil informou que abriu inquérito por homicídio culposo e conversou com as vítimas, já começou a ouvir os envolvidos. O delegado responsável disse ainda que não vê necessidade de prisão preventiva, mas não descarta o pedido caso haja indícios de interferência na investigação. O hospital informou que entregou à família e à polícia toda a documentação do procedimento e que permanece colaborando com as apurações. Nossa equipe segue acompanhando esse caso e assim que tiver atualizações traz para você aqui no Jornal. 3 pessoas foram presas por lavagem de dinheiro no Amazonas, transportando R$2,5 milhões em uma mala. Um deles, um policial militar. A Rede Amazônica apurou junto à Polícia Federal que os alvos dessa operação haviam feito um saque de R$2,5 milhões em uma agência bancária que fica dentro de um shopping na zona leste de Manaus. Durante a abordagem, foram identificados 3 pessoas: Marcos Aurélio Santos, Juan Lima Silva e o policial militar Rairon Costa Bezerra, que atua na Casa Militar do Estado. Ainda de acordo com a apuração do G1, os 3 envolvidos passaram por audiência de custódia e vão responder em liberdade provisória. Procuramos a Polícia Militar do Amazonas para falar sobre o policial envolvido. Até o fechamento desta edição, não tivemos o retorno. Nossa equipe também tenta contato com a defesa dos 3 suspeitos. E 11 sacos com 370 quilos de cocaína foram apreendidos durante uma operação realizada no Rio Solimões, próximo ao município de Anamã. A ação foi realizada pelas equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que conta com policiais federal, civil e militar do Amazonas. O comandante do policiamento especializado da PM, Coronel Alisson Lima, falou sobre a ação. A suspeita é que a droga veio de países vizinhos. Essa droga
estava nessa embarcação que estava vindo lá de Tabatinga, ali, que faz uma fronteira com a Colômbia e Peru. Nós sabemos que a cocaína ela é produzida efetivamente no Peru e na Colômbia. Essa, segundo o chefe de Estado-Maior da Polícia Militar, Coronel Bruno Azevedo, é uma das maiores apreensões de drogas no estado. Onde, ao longo desse ano, a Polícia Militar já apreendeu mais de 25 toneladas. Em comparação com o ano passado, apreendemos 22 toneladas e meia. Ou seja, é uma das maiores apreensões ao longo do ano de 2025. 10 horas e 58 minutos, chegou a hora do Fala Comunidade. E hoje, para falar de calçadas, tomadas, de buracos e até mato, impedindo assim o trânsito de pedestres. Pedestres que às vezes têm que ir para a rua por falta de uma calçada adequada. Juscelio Paiva, inclusive, está em um desses pontos e traz informações para a gente. Bom dia, Juscelio. Oi, Lani, muito bom dia para você, para quem está em casa acompanhando o João de hoje. Nós estamos aqui na rua Barão do Rio Branco e eu tô aqui, viu, escondidinho nesse local para mostrar que aqui era para ser uma calçada e ser utilizada por pedestres, mas está assim, olha, tomada pelo matagal. Infelizmente, essa situação tem incomodado bastante os moradores, porque aqui, além desse matagal, tem também a situação de animais peçonhentos, como cobras, por exemplo, por conta dessa situação. Toda essa extensão que eu estou mostrando aqui era para ser uma calçada e na falta delas, por causa do matagal, os pedestres que passam por aqui na região do bairro de Flores têm que disputar espaço com os veículos, ou seja, colocando a própria vida em risco por conta dessa situação. Vou pedir para o Domingos Justino mostrar, a rua é estreita e o matagal continua. Segundo informações repassadas pelos moradores dessa região, esse problema já acontece há bastante tempo. Olha só, vamos caminhar com cuidado aqui, pedir para o Domingos me acompanhar, porque essa área é uma área comercial. Quem vai no sentido do bairro já vai em direção ao bairro Cidade Nova. Segundo informações dos moradores dessa região do bairro de Flores, a situação piora ainda mais porque do outro lado, por exemplo, tem uma escola municipal. A meninada que precisa atravessar, precisa passar por aqui, acaba sendo prejudicada. Olha só, o mato continua em boa parte. Vou pedir para o Domingos Justino mostrar. E essa rua onde nós estamos mostrando, a Barão do Rio Branco, ela dá acesso também à Avenida das Torres. O trânsito nessa área fica bastante movimentado, inclusive, segundo informações dos moradores, essa área ela já é uma área acessada pelos pais, pelos estudantes, mas também pelos condutores de veículos. Eu vou pedir para falar aqui com os moradores dessa região, porque essa situação não é de hoje, tem prejudicado bastante vocês. Sim, olha, desde quando foi feito essa passagem de nível, nós estamos sendo prejudicados. Os comerciantes, essa aqui também ela é moradora do bairro, ela também tem as salas comerciais e tem sido alvo de acidente. Desde quando o prefeito fez a gracinha de botar os dentes de dragão, e aí virou isso, esse alvo. Aqui, ó, meu ponto comercial é o que é mais prejudicado, porque os carros vêm, perde o controle, bate e invade o meu comércio. Aqui, ó, na minha entrada, virou alvo só de que não tem retorno, nós não temos calçada. Isso é um absurdo. Todo ano o prefeito é só aumentando o IPTU, IPTU, IPTU. Agora, como é que nós vamos pagar o IPTU? Como é que nós vamos arcar com nossas despesas? A dona Luciane Ferreira e dona Luciane, a gente percebe que a pouca calçada que ainda tem está tomada pelo matagal. É matagal. Aí serve, sabe o quê? Aqui, ó, virou alvo de... Os drogados ficam aqui na rua trafegando, entra dentro do comércio da gente, saqueia os nossos comércios, roubando, e nós somos prejudicados. Aqui, ó, todo mundo é morador, é os pais. Infelizmente, eu chamei vários pais, mas ninguém quer aparecer, ninguém quer vir, e aí nós não temos sinalização, os carros não param. É o perigo constante aqui nessa região. A senhora também é moradora, estão cobrando uma intervenção mais enérgica e imediata por parte do poder público por conta dessa situação. Sim, eu sou moradora daqui, já moro há 32 anos aqui e desde quando o prefeito mandou fazer esse viaduto aqui, nós fomos muito prejudicados e parou nosso movimento, os meus comércios estão fechados porque todos os meus inquilinos saíram, foram embora porque não tem movimento. Então isso aí é meu ganha-pão, sabe? Como os outros moradores aqui também que tem.
e a gente fiquemos assim, com a mão desatada, porque não tem como a gente ganhar mais do que a gente ganhava. E eu já tenho até problema de saúde, não posso mais trabalhar fora. Eu criei meu próprio negócio para mim trabalhar. E hoje em dia eu estou prejudicada devido a esse dragão aqui, que o prefeito mandou colocar. E ele falou para nós que ele não ia mexer com essa rua aqui para não prejudicar a gente. E acabou mexendo. Acabou mexendo e prejudicando. E todo dia é acidente aqui. A gente, da hora que acontece acidente aqui, nós escutamos na nossa casa. Às vezes a gente vem até aqui a Dona Lúcia para socorrer ela aqui e não tem... E as crianças aqui atravessam também. Várias crianças foram atropeladas aqui, porque os carros vêm aquele costume de vir direto, passar, e eles confundem com isso que eles não chegam, passa e o acidente acontece. Exatamente. Por falar em acidentes, eles são constantes por aqui, inclusive o meu amigo que está aqui. Como é seu nome, meu irmão? Tiago. Já presenciou vários, inclusive ajudando várias vítimas de acidentes aqui nessa região. Na verdade, aqui eu tenho um treinamento médico de resgate do Exército, né? Mas não atuo mais. E sempre que tem acidentes aqui, antes do ano, no ano passado foram 35. Agora, de segunda-feira até ontem, foram mais 4. Teve engavetamento, tem acidente com vítima com fratura grave. Nunca é um acidente pequeno, sempre é um acidente grave, porque o dente de dragão, ele é impossível de ver. Você vem dali à noite, aí o cara alcoolizado, entorpecido, enfim, ele vem aí, ele capota. O cara capotou, veio um outro carro, enquanto nós estávamos fazendo atendimento médico de um, veio o outro e bateu no outro carro. Exatamente, e passam muitos veículos aqui, principalmente os motociclistas, que acabam fazendo o retorno irregular nessa região. Agora, Lani, só pra gente devolver, eu pedi pro Domingos Justino mostrar, é o momento que a meninada tá saindo da escola, né? Os curumins aqui da escola, professor Paulo Graça. Essa escola municipal, as crianças do ensino fundamental estão saindo desse horário. Eles saem pelo outro portão, porém, segundo relatos dos moradores dessa região, algumas crianças já foram até atropeladas por causa dessa situação, porque tem que se arriscar. As motos fazem o retorno, a gente consegue perceber que é bastante difícil. Os pais, mesmo pedindo passagem nessa região, que é movimentação intensa de veículos. Lani? Célio Paiva mostrando pra gente, olha as condições das calçadas, mato tomando por ali, buracos em muitos trechos, pedestres tendo que se arriscar indo pro meio da rua por falta das condições adequadas. Nós já, claro, solicitamos informações da Prefeitura de Manaus para saber, né, quando se vai realizar o reparo, a limpeza desses espaços e também reparo, principalmente nesse canteiro central, né, que é utilizado na travessia de grandes avenidas. Você tem avenida com 3 faixas, 4 faixas, que fica ali arriscado para o pedestre, precisa ali parar no canteiro central, mas muitos deles, como você está vendo, né, com mato, sem condições, e a gente segue aguardando essa resposta. E você pode participar do G1, pode comentar as reportagens, enviar sua mensagem, foto, vídeo, como está a situação aí perto de onde você mora. Manda sua mensagem no 929-8504-4085 ou vai lá no Web Amazônia, que é o aplicativo da Rede Amazônica, por onde você pode interagir diretamente com a produção do G1, que a gente está te aguardando. Tem mensagem aqui do Geraldo. Como pode mais um erro dentro de um hospital que resultou na morte de uma criança? Muito triste essa situação. Que Deus conforte os familiares. Geraldo comentando sobre a morte de uma criança de 1 ano e 7 meses, que está sendo investigado pela Polícia Civil. Suspeita de erro médico. Foi no hospital lá de Presidente Figueiredo. No G1 Amazonas tem reportagem completa sobre esse assunto. A Socorro também está comentando aqui e falando sobre golpes, né? Não podemos mais confiar em ninguém. Cada dia que passa é um golpe que inventam. A gente mostrou ainda há pouco numa reportagem uma mulher presa por se apresentar como dentista. E segundo a polícia, nem dentista era. Ela foi presa pelo estelionato, enganou mais de 50 pessoas. Isso, contagem até agora. A polícia acredita que pode ter mais vítimas. Claudemir, bom dia, Lani. Adoro acompanhar o jornal. Obrigada por sempre nos manter informado. Obrigada a você, Claudemir, por estar conosco. Muito obrigada mesmo por interagir. E você de casa pode continuar interagindo, envia sua mensagem, foto, vídeo que a gente traz aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição. Agora a gente muda de assunto para falar de ceia de Natal. É dia 24 para o dia 25, a gente sabe, mas também nesse período tem muita confraternização, né? E aí acaba que essa ceia é realizada várias vezes durante o mês de dezembro. São encontros, ali a turma se reunindo e como
como será que está a procura pelos itens utilizados nessas receitas tradicionais e até receitas novas também? Vamos descobrir juntos, vamos conversar ao vivo com a Carla Mello, porque, Carla, tem a lista gigante, minha amiga. Frutas cristalizadas, fruta para enfeitar a mesa, tem ali as carnes tradicionais que a gente utiliza na receita. Como já está essa movimentação por aí? Bom dia. Oi, Lani, bom dia para você, para quem nos assiste. Vou te falar, olha, a gente conversou com alguns feirantes aqui na região da Feira da Manaus Moderna e geralmente essas frutas do período de Natal, elas ainda estão chegando para abastecer essa região aqui do centro de Manaus. Geralmente quem já tem esse produto é em supermercado. Mas como a gente está aqui na feira, a gente vai falar dessa questão da saída, né, de frutas e legumes e principalmente a gente vai fazer uma previsão dos preços para tentar comparar, né, quanto que estava custando fruta, legume, verdura ano passado e se esse ano vai ter redução. Nossa equipe está no Hortifruti, né, bem ao lado aqui da Feira da Manaus Moderna, e a gente vai conversar com um dos responsáveis aqui, né, pelo Hortifruti, justamente para falar sobre essa questão de preço. Bom dia, seu Osni Novak. Seu Osni, essas frutas, né, que são típicas no período natalino, aqui para o senhor, previsão para chegar para quando? A partir do dia 18, 20 começa a chegar, porque um pouco a estação do ano lá condiz com que a gente começou a sair agora. Então a gente tem que carregar rápido para conseguir chegar a tempo de Natal aqui. Mas esse ano tá tudo bacana, a produção aumentou devido ao clima, o preço também eu acredito que vai ser bem melhor devido ao ano passado, principalmente o item básico, que é o tomate, a batata e a cebola. Esse ano vocês estão vendo nos mercados aqui que está bem diferenciado, está mais baixo e eu não acredito em alta, entendeu? É só se faltar alguma coisa, mas nós estamos com a estrada aí hoje, o acesso é bem mais fácil, bem mais rápido e assim, quem ganha com isso é o consumidor final, é o amazonense que gosta de vir na feira, que gosta de comprar fruta e legume fresquinho. E deixa eu lhe perguntar, por exemplo, você está mostrando aqui, ó, tá R$ 5,99 o quilo. Ano passado, vocês estavam comprando quanto? O caixote, a saca de tomate, por exemplo? Esse ano, para falar a verdade para você, a gente está pagando 70% mais barato. Ano passado, nessa época, o tomate estava R$ 12, R$ 13 reais. E hoje é R$ 5,99. Eu acredito que é um dos melhores preços que tem em Manaus, aqui na Manaus Moderna, né? Porque a gente traz direto da roça, direto do produtor lá no Paraná, São Paulo, para cá. E assim, dificilmente os mercados conseguem competir com a gente, né? Que aqui a gente é a central de distribuição. E deixa eu lhe perguntar. Então aqui é o Ceasa nosso. Esse é o nosso Ceasa. Deixa eu lhe perguntar aqui, por exemplo, tem a uva, né? A uva é uma fruta que sai muito nesse período, vai vender muito. Ano passado, para você, estava de quanto? E esse ano, baixou ou aumentou? O ano passado, ela estava R$ 120 reais a caixa para a gente comprar. Hoje a gente está pagando 70. Então quer dizer que a gente vai poder vender bem mais barato para o consumidor final. Mas se depender de nós, pode ter certeza que o Natal vai ser bem mais gordo e melhor. E vai gastar bem menos. E assim, com a estrada, o produto é bem diferenciado, bem melhor. Assim, a qualidade dele é inesquecível, assim, é praticamente igual ao sair da roça. Você vê esse melão aqui, ó. O ano passado nós vendíamos de R$ 8,00 o quilo. Esse ano a gente está querendo fazer de R$ 3,99 pro pessoal. Ou seja, uma boa redução. Boa redução, a produção aumentou bastante. Olha a batata. O ano passado a batata estava R$ 120, R$ 130 o saco. Hoje a gente está vendendo de 80. Olha aqui, por exemplo, morango, que geralmente é muito usado, né, para fazer as sobremesas, fim de ano, taça da felicidade. Morango, vai ter redução, previsão de redução, ou vai se manter no preço atual? Morango não, devido ao tempo. O morango está chovendo em Minas e São Paulo e eles estão vindo de lá agora. Então, até não começar a safra de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ele vai ser alto. Eu acredito que o morango não vai ser tão barato no final de ano. Vai se manter, então, o preço que tem? Mas o pêssego, a ameixa, a maçã baixou muito. A maçã, ela estava muito alto e hoje a gente está conseguindo comprar bem mais em conta lá. Então vai conseguir vender bem mais barato, porque a gente aqui é amigo do consumidor. Quanto mais barato a gente comprar, mais barato a gente quer vender, para poder vender mais. Tá certo, já fica aí o recado então para você, dona de casa, que já está fazendo aquela listinha dos produtos. Maçã muito bonita. Dos produtos, né, para ceia de Natal, então fica ligado, porque daqui a pouquinho a gente vai mostrar outros itens também essenciais para quem, né, faz ali a ceia de Natal
Natal, que é o pescado, o nosso bacalhau amazônico, o pirarucu. Então daqui a pouquinho a gente vai mostrar outros itens. Mas obrigada, viu, seu Osni? Boa informação, boa notícia, né? Para quem quer comprar aí frutas, legumes e verdura, a previsão é que o preço baixe. Posso dar um recadinho pro povo de casa? Opa, quer dar um recado? Olha só, passe na Manaus Moderna, porque no mercado vocês vão achar 1 ou 2 itens baratos. Porém, o resto tudo muito caro. E aqui não. Aqui é um conjunto de fatores que vai fazer com que você compre tudo barato. Dá para pechinchar? Dá, com certeza. Faz os bons negócios para vocês. Muito obrigada, seu Osni. Então é isso, vem pra feira, que aqui você encontra produto fresquinho. E agora, de acordo com o seu Osni, também com o tempo, olha aí, ó, barato. Volto contigo, Lani. Obrigada, Carla Mello, pelas informações. E você que está em casa, já preparando as receitas, já fazendo aquela lista, fica a dica. Inclusive, depois eu vou até falar pra Carla, tem uma dica de um pão recheado com maçã que estão falando que é a receita do ano pro Natal. Já fica a dica pra você em casa também. Intervalo chegando e na volta, vamos continuar mostrando as condições das calçadas em Manaus. São muitas mensagens chegando e relatando problemas nas calçadas, buracos, mato, e aí o pedestre tem que sair da calçada para caminhar na rua, disputar espaço com os veículos e olha só o perigo. Tudo isso pela falta de manutenção. Daqui a pouco, mais detalhes sobre esse e outros assuntos. Seu João volta já. Você vai embarcar em um destino cheio de paisagens lindas e com direito a desafios. Tem uma escada com quase 200 degraus. Parece que a bicha não tem fim. Na verdade, parece que tu vai subir e tu já vai dar no céu. E mais uma tentativa da minha versão pescadora. A próxima parada do Partiu é na comunidade São Francisco do Caramuri, no Amazonas. É amanhã, aqui na Rede Amazônica. A consciência ambiental que a gente desperta Globo afora, a gente também tem aqui, dentro da Globo. Todas as produções dos estúdios Globo seguem as práticas sustentáveis do Guia de Produções Verdes. Mais de 99% da energia que a gente consome é renovável. Gravando! Em 2024, tivemos uma redução de 61,1% no uso de combustíveis fósseis em relação a 2019. Respeitamos a natureza e somos vizinhos de uma área de conservação de Mata Atlântica. Reaproveitamos cada vez mais a água que usamos. Reutilizamos materiais, promovendo a economia circular. E queremos fazer mais. Afinal, cuidar do globo é da nossa natureza. Globo. Fazer diferença todo dia. O aplicativo Eu Amazônia chegou com um design intuitivo e fácil de usar. Agora você pode enviar áudios, fotos e vídeos, compartilhar histórias ou sugerir pautas. Problemas na rua? No seu bairro? Envie pelo aplicativo Eu Amazônia e sua sugestão pode fazer parte do jornalismo Rede Amazônica. De onde estiver, na palma da sua mão. Baixe agora. É fácil, rápido e grátis. Disponível na Apple Store e Google Play. Eu Amazônia. Jornalismo cidadão e participativo. Mais que uma coleção, um manifesto de luz, força e encanto. Porque no palco da vida, o seu brilho é o protagonista. Divina, a nova coleção Romanel para você brilhar como merece. Procure um consultor ou uma consultora, ou visite a loja Romanel mais próxima. Olá, bom dia para você ligado na Rede Amazônica nessa sexta-feira. Já tem o Globo Esporte. Atenção, hein, meus amigos? Hoje um pouquinho mais cedo, ali por volta de 11h40, por causa do sorteio dos grupos aí para a Copa do Mundo de 2026. É hoje, com transmissão da Rede Amazônica, a gente vai falar disso no Globo Esporte. Vamos trazer também os destaques do futebol amazonense, então fica ligado depois do G1. Hoje um pouquinho mais cedo tem o Globo Esporte. Até lá! 11h16. Bom dia para você que está chegando agora. Já recebeu ligações e quando atende, ninguém fala nada? Fique atento à chamada ligação muda. Segundo a polícia, criminosos estão usando esse recurso para clonar a voz das vítimas. Vamos conversar ao vivo com a Carolina Diniz, que traz mais detalhes desse golpe. Bom dia, Carol.
Oi, Lani, bom dia para você também, bom dia para todo mundo. Pois é, diariamente a gente recebe dezenas de ligações, de chamadas de números desconhecidos. Muitas vezes telemarketing, muitas vezes pode ser que seja um golpe mesmo, viu? Aí você atende, fala alô e nada, do nada a ligação cai. Pode ser o golpe da ligação muda. Vamos conversar com o delegado Adriano Félix para entender como que funciona esse tipo de golpe, por que que o criminoso liga, não fala nada ali, às vezes a gente fica alô, alô, oi, quem é e tal, e aí a ligação cai. É um golpe, o que que eles vão fazer com a minha voz, com a minha resposta ali, delegado? Bom dia. Bom dia a todos. Realmente nos últimos dias estamos percebendo um grande número de golpes aplicados na internet, né? Criminosos estão usando as ferramentas para clonar vozes de vítimas e a partir daí entrar em contato com o pai, com a mãe, com a esposa, irmãos, solicitando dinheiro. Então hoje nós temos que ter um cuidado enorme com relação a essas ligações, principalmente pessoas se passando por agentes públicos, contact center, bancos, que quando você perceber que de fato aquela ligação ninguém falou do outro lado da linha, a primeira medida é desligar, porque podem estar querendo captar essa tua voz para aplicar golpes em familiares e amigos. E o que eu faço, então, na hora que eu atendi, falei alô, ninguém falou nada, assim, primeira orientação, desligo, mas se eu insistir ainda, ele tentar, depois eu falo, poxa vida, acho que caiu num golpe, o que a gente faz nessa hora? Primeiramente é comunicar aos familiares, né, caso tenha conhecimento que de fato aquela ligação possa vir dar algum prejuízo financeiro, principalmente para familiares. Olha, gente, familiares, através de WhatsApp ou através do Instagram, informar que caiu num golpe. E também não esquecer, se de fato ocorrer esse golpe futuro, não esquecer de comunicar às autoridades, ir na delegacia próxima da área, fazer o boletim de ocorrência, que muitas vezes as pessoas, como são golpes onde o valor financeiro não são extremos, acaba deixando de lado. E aí outras vítimas vêm a passar por isso. Então, a importância de realizar o boletim de ocorrência para que a polícia haja e prenda esses criminosos. E qual que é a melhor forma da gente se prevenir ali, se proteger contra esse tipo de golpe? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está esperando um retorno de uma entrevista de emprego, de um exame, uma consulta, enfim, uma série de possibilidades que a gente ainda usa o telefone. E aí preciso fazer atender uma chamada desconhecida. E como que eu me protejo nesse caso? Porque às vezes eu não atendo, né, desligo e acabo perdendo uma oportunidade. Como você falou, hoje nós recebemos centenas de ligações diárias, né? Empresas de telefonias, bancos e etc. O ideal é não deixar de atender, de fato, até porque essas pessoas precisam de um emprego, precisam de uma reunião que tenha que fazer. E quando recebe aquela ligação de um nome estranho, é verificar de fato se condiz aquela conversa do outro lado da linha. Porque muitas vezes são conversas sem nenhuma relação. Ou seja, desconfiar dessas conversas onde não tem uma relação específica com aquele fato que você está esperando. Pessoa perguntando teu CPF, perguntando teu nome completo, teu endereço. Opa, peraí, para quem tu quer saber? Então, os cuidados devidos têm que ser, nós temos que ter, né, nesse momento. Certo, delegado, muito obrigada, então, pelas informações. Na dúvida, gente, sempre procure uma autoridade, procure uma delegacia para falar, explicar o que aconteceu e ver se precisa ali registrar um boletim de ocorrência. Não forneça seus dados pelo telefone, mesmo que fale, aqui é do banco, aqui não sei da onde. Não mande seus dados, tá bom? Volto com você, Lani. Obrigada, Carol, pelas informações. Fique atento mesmo. Ficou mudo, desliga e aí espera, né, qual é o outro contato. Vamos voltar a conversar com o Juscelio Paiva, que hoje está com uma missão que foi enviada pelos telespectadores do G1 pedindo para a gente mostrar as condições das calçadas em Manaus em vários pontos. Calçadas com buracos, calçada com mato. Juscelio Paiva, volto com você. Lani, viemos até a rua Barão do Rio Branco, os moradores reclamam bastante, ainda estamos aguardando uma resposta da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, que é a CEMUSP, por conta da limpeza na calçada. Porém, a CEMINF, Secretaria de Infraestrutura de Manaus, se posicionou por meio de nota, diz que deve mandar uma equipe técnica nessa região para verificar a situação da estrutura das calçadas nessa área aqui do bairro de Flores. Agora, só para complementar o que a moradora estava falando, os dentes de dragão foram colocados aqui na Avenida das Torres e acabou quebrando, digamos assim, o movimento nessa região. A dona Juliana trabalha aqui, só para a gente concluir rapidinho.
quebrou o movimento total porque esse pedaço praticamente não passa mais veículo, dona Juliana. O que acontece? Como é feita a ultrapassagem dos carros e motos indevidamente, porque a sinalização ela não está feita de acordo, foi feito o viaduto, porém as pessoas ainda continuam fazendo passagem aqui direto. O que a gente pede, o morador daqui, é que tenha a faixa de pedestre, tenha a sinalização e feito um semáforo, já que as pessoas não querem fazer o retorno lá em cima, elas fazem devidamente. Tem muito acidente. Essa senhora dessa floricultura aqui, ela já sofreu para mais de 20 acidentes só em um mês. Vem a reportagem aqui, faz a gravação, porém a gente não tem resposta nenhuma. A gente faz todos os nossos pagamentos de imposto e quando a gente vem exigir nossos direitos, a gente é simplesmente silenciado. As pessoas vêm aqui, fazem por onde, né? São moradores, trabalhadores, que depende da área comercial. E agora você vê que está um deserto e a gente só quer que faça a devida adequação, já que não vai ser feito a sinalização, pelo menos um semáforo corretamente pra gente. Para ajudar aqui, dona Juliana, muito obrigado. Só para situar o que a dona Juliana está falando aqui, nós estamos na área que é de comércio. Aqui já fica a passagem de nível que foi construída recente, esse viaduto aqui na região do bairro de Flores. Então, essa área aqui, que não existia acidente de dragão, dava acesso para quem vai seguir viagem na Avenida das Torres e ter acesso aos bairros da Zona Norte de Manaus. Agora, os condutores continuam fazendo manobras consideradas proibidas e irregulares, como esse veículo vai tentar fazer agora, o condutor, e acaba prejudicando o trânsito nessa região. Era isso que a dona Juliana estava explicando, essas manobras proibidas, arriscadas, que colocam em risco a vida dos condutores nessa região. Lani? Mais um problema, né, Juscelio? Mais um risco aí para quem precisa trafegar. A gente vê a gente andando pela rua, carro fazendo ali conversão em local proibido, infelizmente. E você quer sugerir também um tema para a gente mostrar aqui na reportagem? Vai lá no Eu Amazônia, envia sua mensagem que a produção do J1 vai conversar com você. A Rede Amazônica parabeniza todos os profissionais premiados no 4º Prêmio Jornalismo Ambiental promovido pela Águas de Manaus, em evento realizado ontem, dia 4 de dezembro. Celebramos o talento da Daniela Branches, que recebeu o primeiro lugar na categoria de telejornalismo e de grande prêmio, com a reportagem Amazônia Água Nossa. A Carolina Diniz também foi premiada, foi em terceiro lugar na categoria Trata Bem Manaus, com a reportagem sobre saneamento básico em Manaus e os desafios para melhorar a qualidade de vida. Patrick Marques, do G1, venceu em primeiro lugar a categoria COP30, com a reportagem sobre saneamento em palafitas, além da jornalista Nicole Gomes, da CBN Amazônia, vencedora do primeiro lugar na categoria áudio e segundo lugar na categoria Trata Bem Manaus, com a reportagem Memória e Alerta Ambiental na Recuperação dos Igarapés de Manaus. O reconhecimento reforça a importância de um jornalismo comprometido com a Amazônia, com o meio ambiente e com a transformação social. Parabéns a todos pelo mérito e pela contribuição essencial ao debate ambiental. E para você que quer assistir às reportagens que foram premiadas, ouvir a reportagem da CBN Amazônia, pode acessar também o G1 Amazonas, que lá você encontra todo o conteúdo e mais informações sobre essa premiação. Intervalo chegando e daqui a pouco tem a agenda cultural com muitas opções de lazer para o fim de semana. Intervalo é rapidinho. Seu João volta já. Altas Horas faz parte da casa e da vida das pessoas. Um programa feito para você e para vocês. Esse é o espaço na TV brasileira onde a cultura tem expressão. É muito inspirador poder ver grandes artistas. Essa plateia maravilhosa, você. A gente se sente em casa aqui. Coisa boa, sabe? De energia boa, de verdade, assim. Só você para reunir esse timaço aqui. Todo sábado, Altas Horas. Mais uma daquelas noites que a gente jamais vai esquecer. Sabia que já teve seguidor que mandou sugestão e virou matéria no Zap? Nos perfis da Rede Amazônica você participa mesmo. Já siga e acompanhe. Um arroba e todo mundo conectado. Vamos nessa! R$2 ou um presente misterioso? Presente misterioso. Acabou de ganhar uma viagem, brincadeira. É um café maravilhoso. Açúcar adoçante ou puro? Açúcar. Só o diquinho. Aqui. Olha ela aí. Caputina. Pega um papelzinho desse aí pra ler. Cadê o sabor que estava aqui? Você sabia que por causa da crise climática... A gente pode ficar sem café? Aproveite enquanto tem. Eu fico sem qualquer coisa, mas não posso ficar sem café. Por isso eu peço pra você, acesse aqui, ó,
Cadê o sabor que estava aqui e ajude a salvar o nosso cafezinho? Cappuccino, né? Olha lá onde foi parar. Hoje é minha terra, né? Hoje é tudo. Estou aqui há 50 anos, a maior parte da minha vida estou aqui e eu adoro Rondônia, gosto de Rondônia, gosto desse povo maravilhoso de Rondônia. Sou João Gonçalves, meu nome completo é João Gonçalves Filho. Eu nasci em Monte Belo, lá em Minas Gerais. Eu vim para Jaru, aí eu vim para Rondônia. Eu comecei a planejar, eu queria um crescimento, desenvolvimento. Foi um projeto de trabalho, hoje a nossa empresa tem 48 anos já. Eu não tinha essa noção, o que seria uma empresa, eu só sabia que tinha que ter. Mas hoje uma empresa, ela tem uma responsabilidade muito grande e uma importância muito grande também socialmente. O serviço que a gente presta para a comunidade, para o povo de Rondônia é muito importante. E o desenvolvimento de Rondônia, a integração foi que a gente ajudou a fazer isso aí desde o começo. Então a gente tem um orgulho muito grande de fazer parte do desenvolvimento do estado tão bom que é Rondônia. A rotina atribulada faz Robin se desiludir. Eu cheguei a uma conclusão, que a vida que eu escolhi não deixa espaço para relacionamentos. Então qualquer relacionamento que eu tente está condenado desde o início. Mas tia Vaiola não deixa ela desistir tão fácil. E se houvesse alguém cuja vida fosse tão imprevisível quanto a sua? Por acaso não conhece um certo detetive assim? Conhece? Hoje, depois do Globo Repórter, Equalizer, a protetora, na sessão Globoplay. Já de volta, e para você que está fazendo a lista de ingredientes para comprar para as receitas natalinas, Carla Mello foi às feiras e traz informação para a gente, tanto da oferta como também desses preços, né, Carla? Bom dia mais uma vez. Lani, agora a gente vai falar aí do rei da Amazônia. Vamos falar do nosso bacalhau amazônico, o pirarucu, claro. Não pode faltar na ceia de fim de ano, fazer aquele delicioso pirarucu de casaca. Tem que ter o melhor. Vou conversar aqui com o seu Alessandro, que é especialista, tá? Vende pirarucu, vende peixe aqui na Feira da Manaus Moderna há quase 40 anos. Me diga uma coisa, a gente tá falando de preço, seu Alessandro. Para quem tá acompanhando o João, o preço do pirarucu esse ano vai estar mais salgado que o ano passado ou vai estar melhor? Tá melhor. Tá melhor, não vai estar não, tá melhor. O preço tá mais em conta, entendeu? Você encontra pirarucu seco, o enrolado aqui a R$20 o quilo, até 18 estão fazendo, eu faço R$18 o quilo, entendeu? E esse aqui é o filé a R$40, até a 35 a gente faz o quilo, tá? Aí também tem o fresco que você pode comprar mais barato, de R$15, e salgar, depois fritar e fazer também uma nova técnica que inventaram, devido ao peixe não estar muito caro. Deixa eu lhe perguntar, o que é que favoreceu aí para esse ano a redução mesmo no preço? Tem mais oferta? A seca. Esse ano não foi uma seca grande, entendeu? Então contribuiu, né? O rio tá cheio, tá enchendo, então o pirarucu tá bastante... Na época de tirar do manejo, tudo certinho, entendeu? No entanto, o Ibama liberou até agora, dia 15 de dezembro, para tirar, despescar o manejo. Tudo documentado, tudo certinho, é só vir aqui na banca do seu Alessandro. Eu ia perguntar do senhor questão de venda. Faltam aí 20 dias, né, para o Natal. Geralmente a ceia a pessoa prepara aí dia 24. A procura já aumentou ou só aumenta ali na semana? Ó, a procura está aquecida, tá? Mas quando chega mais próximo, entendeu? Que cai aí o 10 no pessoal, cai aí uma promoçãozinha, né? Aí eles começam a procurar mais, entendeu? Mas a procura está aquecida, está bastante vendável. Me diga uma coisa, como é que fica aqui a questão da concorrência com seus outros amigos? É um preço tabelado ou chegou aqui, ó, encontrei ali de R$15, negocia? Eu cubro qualquer preço da concorrência aqui. Pode filmar, eu cubro qualquer preço. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, seu Alessandro? Então é assim,
cobre qualquer preço. Então aqui na Barraco que não falta, tanto na do seu Alessandro quanto os arredores, tem pirarucu seco, tem ventrecha, tem aqui também, né, o pirarucuzinho bem novinho para você salgar, para fazer pirarucu de casaca, um ensopadinho de pirarucu também é ótimo. E essa é a movimentação. Sextou aqui na feira da Manaus Moderna e, gente, não tem mistério, não tem segredo. Para você conseguir o melhor preço, tem que pichichar. Chega aqui mais cedo, vai conversando de feirante com feirante, né, faz aquela comparação de preços e aí você consegue realmente economizar na sua ceia de Natal. Fruta e verdura mais barata, pirarucu mais barato, vai ser uma ceia de Natal e Réveillon farta para todo mundo. É isso que a gente espera, Lani. Eu volto contigo. Amém, Carla. Obrigada pelas informações. Dica para você que já está elaborando sua lista aí. E para você que ainda não tem o que fazer no fim de semana, ainda não montou a sua programação com a família, chegou a hora da Agenda Cultural. Chegou aquele dia da semana que a gente tem que decidir para onde a gente vai. Mas relaxa, porque eu tô aqui para te ajudar. Vamos para mais uma Agenda Cultural? Roda a vinheta. Vamos com opção de cinema? Nas telonas está passando o filme Eternidade. Filme que fala que depois da morte você pode escolher um lugar para passar todo esse período. O difícil é escolher com quem. A protagonista, Joan, morre e se vê diante de uma escolha impossível. O homem com quem viveu grande parte da vida ou com Luke, seu primeiro amor que morreu jovem. Have you chosen your eternity? Para quem é fã de games, tem estreia de Five Nights at Freddy's 2. No filme, o jovem Mike precisa arrumar um emprego para conseguir a guarda de sua irmãzinha. É aí que ele aceita trabalhar numa pizzaria abandonada. E do nada, as coisas começam a se mexer sozinhas. Impossível isso aí funcionar. Tem também Um Gêmeo a Menos, que conta a história de Roman, um homem que perde seu irmão gêmeo e tenta lidar com o luto entrando em um grupo de apoio. Lá ele cria uma amizade intensa e complicada com outro participante, revelando dores profundas e segredos ocultos. I hate doing things alone. So much faster with you people. Manaus ganhou um passaporte direto para a França, só que sem sair daqui. É que tá rolando um festival de cinema francês com 21 filmes novinhos para você assistir. São Paulo de Olivença, a festa é de canção religiosa, com 3 dias de programação. A nossa festa tem o sábado ainda e o domingo a grande final, onde teremos a participação do solo e a participação do coral interpretativo. Você é nosso convidado especial. Ainda hoje dá para você curtir a Feira D, uma feira que une design, moda e gastronomia. Sábado, a pedida é ir lá na praia do Tropical Hotel, na Ponta Negra, e curtir muita música eletrônica, com direito à presença de vários DJs badalados. Fala Manaus, que é Deus passando aqui para deixar um recado. Ó, dia 6 de dezembro a gente tá voltando, dessa vez pra festa 444. Tamo junto, a gente se vê em breve. Sabadão, 6 de dezembro. Valeu! No sábado a gente pode comemorar os 10 anos do Bloco da Teresa, com a playlist que vai do forró ao samba rock. Que é uma festa criada para celebrar a música brasileira nas suas mais diversas vertentes. Vai rolar brasilidades e, claro, né, muita música nortista. Se eu fosse você, eu não perderia, hein? Beijão! Domingo pede feijoada e música de carnaval. Falando nisso, vai ter o esquenta do Bloco da Grana. Além de feijoada, olha só, tem feijoada, tem vários artistas para vocês. Júlio Persil, Denis Salvador, Trava no Samba, eu, Rebeca Grana, Márcia Siqueira, maravilhosa. Vamos estar juntos aqui fazendo uma grande festa para vocês. Seja qual for o evento, importante é você aproveitar. Sai de casa, vai se divertir. E para saber mais, já sabe, acesse o G1 Amazonas. Tchau, gente!
E o seu Jornal do Amazonas, primeira edição de hoje, fica por aqui hoje mais cedo por causa do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol de 2026, com transmissão daqui a pouco. Fique agora com o Globo Esporte e mais tarde mais informações no seu Jan 2. Para você, uma ótima sexta-feira. Te espero amanhã com muita informação aqui na tela da sua rede amazônica. E fica com imagens aí da feira e a movimentação lá no centro de Manaus, Feira da Manaus Moderna. Te espero amanhã. Tchau! Migué. Quem nunca fez um migué na vida, hein? Migué é ficar de conversa mole, enrolar alguém com papo, ou até mesmo mentir para ganhar algum tipo de vantagem ou se fazer de desentendido. Quando alguém faz muito migué, nós dizemos que a pessoa é miguelenta. Por exemplo, eu acho que ele tá de migué pro meu lado. A força que vem do campo e transforma a vida de regiões do país. E assim surgem as novas capitais. Capital nacional do morango. É a capital do vinho do Nordeste. A terra do gengibre. Capital mundial da pinha. Produtores que cultivam o amor pelo trabalho na terra. Eu não queria deixar esse legado que meu pai construiu na roça atrás, né? E para nós, Inhame é tudo. Alimentam a economia e a nossa saúde. Muito orgulho. Hoje, depois de 3 graças, no Globo Repórter. Olá, boa tarde! Chega mais! Está no ar o Globo Esporte dessa sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Dia do sorteio que vai definir os grupos da Copa do Mundo de 2026, hein? Vai passar ao vivo aqui na Rede Amazônica, inclusive por isso, né? O dia está um pouquinho mais cedo. Vamos falar desse sorteio. Tem também esporte local. Vem comigo! A gente está só começando. E para começar, vamos com o Brasileirão, né? Porque teve um jogo na noite de quinta-feira. Cruzeiro e Botafogo ficaram no empate.